Pessoal, voltando para a gente discutir o último ponto da nossa aula de hoje sobre controle de constitucionalidade, lições preliminares, eu quero falar um pouco sobre o controle de constitucionalidade no Brasil, para além do que eu já mencionei na aula de hoje. Eu queria discutir agora, basicamente, a diferença do controle difuso e do controle concentrado no Brasil e queria aparar algumas arestas que eventualmente tenham ficado até aqui. Eu começo dizendo que nós estamos estudando a jurisdição constitucional no Brasil. Estudando jurisdição constitucional no Brasil neste ponto específico, nós estudaremos de que forma se dá o controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário no Brasil. E aí nós precisamos fazer duas distinções. Em primeiro lugar, existe o controle difuso no Brasil? Existe, professor. Existe o controle concentrado no Brasil? Existe. Mas nós não temos uma Corte Constitucional. Quem exerce o controle concentrado no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Muitos vão dizer que no exercício da jurisdição constitucional, o Supremo faria, às vezes, de uma Corte Constitucional. O que não é totalmente verdade, porque o Supremo Tribunal Federal, ele não julga só questões relacionadas ao controle de constitucionalidade abstrato. Ele julga ações penais, ele julga habeas corpus, que é uma modalidade de ação penal, ele julga ações cuja competência é originária dele, enfim, ele não se volta apenas e tão somente para o julgamento de ações do controle concentrado. Mas o fato é que ele concentra em si a competência para julgar ações do controle concentrado. Então nós não estamos agora, nesse momento, discutindo o controle político, nós estamos discutindo o controle jurisdicional. E o controle jurisdicional ele tem duas modalidades, o difuso e o concentrado. Nós já vimos o que é o controle difuso, nós agora vamos estudar o controle concentrado no Brasil. Controle difuso, não há muita diferença no Brasil em relação ao que nós já vimos. O ponto é, agora eu quero simplesmente estabelecer um paralelo entre controle difuso e controle concentrado no Brasil, para em seguida fechar a aula com um estudo rápido das modalidades de ação do controle concentrado no Brasil. Então vamos lá. Controle difuso no Brasil. Quem exerce o controle de constitucionalidade no Brasil? Se nós estivermos a nos referir ao controle difuso, todos os juízes, tribunais, inclusive o Supremo Tribunal Federal como órgão de cúpula do Poder Judiciário. Se você lê o artigo 92 da Constituição, o único órgão do Poder Judiciário que não exerce controle de constitucionalidade é o Conselho Nacional de Justiça, por entendimento do STF. Salvo o Conselho Nacional de Justiça, todos os órgãos, desde juízes singulares até os tribunais, têm competência para exercer controle de constitucionalidade. E o fazem no âmbito de casos concretos. Qualquer ação ajuizada perante o Poder Judiciário, em decorrência do princípio da inafastabilidade da jurisdição, ele ela é passível, de ensejar que no seu âmbito se opere um controle de constitucionalidade. Mas nesse caso, o pedido não é a declaração de inconstitucionalidade. A declaração de inconstitucionalidade é causa de pedir. O que significa dizer que ela está atrelada aos fundamentos jurídicos do pedido. Para analisar o pedido de uma indenização, de uma repetição de indébito, enfim, o Poder Judiciário precisa antes analisar se há ou não inconstitucionalidade. E isso é feito desde o juiz singular até o Supremo Tribunal Federal. Tem diferença da decisão do juiz singular para a decisão do Supremo no âmbito do controle difuso? Tem. Tem diferença porque a força da decisão do Supremo é muito maior que a força da decisão dos juízes singulares. Alguns autores vão dizer que essa força hoje no Supremo ela é uma força vinculante, porque o Supremo, ao julgar recursos extraordinários, ao julgar ações ordinárias, ele cria precedente e esse precedente ele é vinculante. Não necessariamente isso é totalmente verdade, porque nem todas as decisões do Supremo criam precedentes vinculantes. É certo que há uma força gravitacional no precedente, mas precedentes vinculantes não são todas as decisões. Eu não vou entrar nessa discussão agora, porque ela demanda conhecimento de processo, mas saibam, quando eu falo que a força do Supremo tem uma ascendência muito maior do que as outras decisões em relação aos julgamentos futuros, eu estou a me referir
especificamente a força que a decisão do Supremo exerce sobre as decisões dos outros casos. Existem no Código de Processo Civil, por exemplo, nas normas que regem o sistema de precedentes brasileiro, uma série de normas que diz, olha, juiz, relator, analise, confira se há decisão do Supremo em sede de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida. Se há decisão do Supremo em sede de recurso extraordinário repetitivo, porque essas decisões não podem ser contrariadas. Você tem que decidir na mesma linha. Se o senhor contrariar essa decisão, veja, o que vai acontecer é que a parte vai poder manejar um recurso contra a sua decisão. Vejam, o meu ponto é, não querendo dar aula de processo para vocês, meu ponto é, a decisão proferida pelo Supremo, ela vale para o caso concreto. Ela tem eficácia inter partes. Mas, por conta da sistemática de precedentes, ela tem uma força gravitacional sobre os outros casos. E mais do que isso, se nós analisarmos as decisões recentes do Supremo sobre abstrativização do controle difuso, nós veremos que o Supremo diz, veja, se houver controle de constitucionalidade no âmbito do controle difuso, se a norma for declarada inconstitucional, o Supremo pode declarar que aquela norma vai ter os seus efeitos suspensos e não só declarar a inaplicabilidade daquela norma no caso concreto. Se ele o fizer, a resolução do Senado Federal, do 5210, vai apenas dar publicidade à decisão do Supremo. Esse entendimento, no meu modo de ver, é equivocado, mas de acordo com o Supremo, ele é fruto de uma mutação constitucional operada na Constituição. Pois bem, controle difuso é um controle no âmbito de um caso concreto, exercido por qualquer órgão do Poder Judiciário, salvo o CNJ. O controle de constitucionalidade do controle difuso é incidental, ele não é um controle cujo pedido principal é o controle de constitucionalidade. Ele é um controle que enseja a sua discussão em relação aos efeitos que estão muito próximos hoje do controle concentrado, mas que nem sempre foram assim, porque, em regra, os efeitos da decisão serão ex tunc e a eficácia da decisão será inter partes, em regra, salvo quando houver uma decisão do Supremo, porque aí nós estaremos a discutir toda a lógica por detrás da sistemática de precedentes, e aí nós vimos que existe sim uma discussão em relação à força vinculante desses precedentes ou à força gravitacional desses precedentes, a depender de qual precedente nós estamos a discutir. Precedente é um caso concreto que foi decidido sobre aquela temática e que deve estabelecer uma norma padrão para a aplicação dos demais casos. Por fim, ainda falando do controle difuso no Brasil, ele não é menos importante que o controle concentrado, principalmente por conta da aproximação que se faz hoje deste controle em relação ao controle concentrado pelo Supremo Tribunal. Alguns diziam, há tempos atrás, que esse controle é inclusive mais democrático, porque ele podia ser exercido por provocação de qualquer cidadão, e não só dos legitimados para a propositura de ações do controle concentrado. Então, a primeira modalidade de jurisdição constitucional no Brasil é a jurisdição constitucional difusa. Ela decorre do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do dever de todo e qualquer membro do Poder Judiciário de, no âmbito dos casos concretos, zelar pela supremacia da Constituição, a lógica de Marshall. A segunda modalidade de controle concentrado, de controle de constitucionalidade, de jurisdição constitucional, é a jurisdição constitucional concentrada, ou o controle de constitucionalidade concentrado. Difuso, concentrado, os dois são jurisdicionais. Segunda modalidade, controle concentrado. Controle concentrado, nós já vimos, exercido por um órgão só. No caso do Brasil, Supremo Tribunal Federal. Exercido por um órgão só, e nesse controle nós temos uma ação cujo pedido é a declaração de inconstitucionalidade e cuja análise se processará, segundo Kelsen, em abstrato. Eu comparo a Constituição com a norma que está sofrendo controle para saber se essa norma viola ou não a Constituição. Então ela é um controle em abstrato, não depende de um caso concreto. Perdão, gente. Deixa eu fechar isso aqui. Beleza. Em terceiro lugar, além do controle ser abstrato,
ele é um controle cujo pedido é a declaração de inconstitucionalidade. Então o controle é principal e não incidental. Nós jamais teremos a decisão de um caso, de uma ação direta de inconstitucionalidade, se nós não tivermos a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei. Quarto, como ele é julgado originalmente no Supremo. Como essas ações são julgadas originalmente no Supremo, contra as decisões do Supremo não cabe recurso a não ser embargo de declaração. Quinto, existe a possibilidade de participação de intervenção de terceiros no controle de constitucionalidade. Hoje, com o CPC dizendo que o amicus curiae é uma modalidade de intervenção de terceiros? Sim, a resposta é sim. Durante muito tempo o Supremo entendeu que o amicus curiae não era uma modalidade de intervenção de terceiro. Mas hoje há o entendimento de que o amicus curiae é uma modalidade de intervenção de terceiro. Portanto, a resposta é sim, existe modalidade de intervenção de terceiros na ação do controle concentrado. Nas ações do controle concentrado é a possibilidade de atuação do amicus curiae. O que é amicus curiae, professor? Vamos estudar isso em processo, mas eu já posso dizer. Amicus curiae é o amigo da corte, alguém que age no processo não como parte, mas para facilitar o entendimento do tribunal e para aclarear, para esclarecer a situação que está sendo decidida. Algumas vezes é um órgão com capacidade técnica ou alguém que lida com aquela situação com mais frequência. Um exemplo, professor, sim, o Supremo julgou há algum tempo uma ação que discutia se era constitucional ou não a pesquisa com células-tronco. E, nesse caso, você teve a intervenção de diversos amici curiae. Amici curiae é o plural de amicus curiae. Amicus curiae é o singular, por incrível que pareça. É do latim. Então, você teve a intervenção de vários amici curiae. Vários órgãos que trabalhavam com a engenharia genética e que sabiam bem o que era aquela situação e tentaram explicar para os ministros o que envolvia a pesquisa com células-tronco. Você teve a atuação de órgãos religiosos, de instituições religiosas para defender uma determinada concepção em relação àquele procedimento. Então, existe a possibilidade de intervenção de terceiros? Existe. Isso torna mais democrático o procedimento? Torna. Quem pode instaurar o procedimento no controle concentrado? Bom, aí nós teremos que analisar com calma o artigo 103 da Constituição e atentar para uma modalidade de controle específica em que só o PGR poderá, que é a representação interventiva. Última coisa, com relação aos efeitos, disse, há uma proximidade muito grande hoje dos efeitos do controle concentrado em relação ao controle difuso. Eficácia da decisão, bom, é erga omnes, e além disso, a decisão é vinculante, o dispositivo é vinculante. Aquilo que é efetivamente decidido, não os fundamentos da decisão. Com relação aos efeitos temporais da decisão, existem 4 possibilidades. Decisão retroativa, decisão da publicação da decisão em diante, efeito ex nunc, retroação moderada, que é a retroação como eu chamei, mitigada, né? Ex tunc, mitigado, respeitado ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido, e por fim, não menos importante, pro futuro, né? Fundamento nas leis 9868 e 9882, da 9868 é o artigo 27 e na 9882 o artigo 11, depois vocês dão uma olhada lá, o que fundamenta a modulação temporal dos efeitos da decisão no controle concentrado é o mesmo que fundamenta no controle difuso, e que é exatamente a segurança jurídica, a preservação da segurança jurídica ou interesse social relevante. Professor, ok, eu entendi, são controles distintos, mas eu não estou entendendo, você está falando de ações, modalidades de ação. Veja, o judiciário não age de ofício, ele tem que ser provocado. E para que a jurisdição constitucional concentrada se processe no Supremo Tribunal Federal, o Supremo precisa ser provocado. E ele o será por 5 modalidades de ação, a depender do contexto. E aí eu vou projetar para vocês aqui aquele quadro que tem no seu material na página 81. Vamos ver se eu consigo achar ele aqui, porque o meu material ele está um pouco diferente dos seus. Eu vou achar, só um momentinho. Só para vocês acompanharem na tela, tá bom?
Volto a dizer, se você está acompanhando aí com o seu material do lado, está aqui, ele está na página 81, eu queria que você fosse para lá. Vamos falar primeiro das modalidades do controle concentrado. Agora, eu não vou aparecer, porque eu vou ficar trabalhando dentro do quadro, eu queria que você acompanhasse a explicação com o seu quadro diante de si. Existem 5 modalidades de ação no controle concentrado. Veja, a ação é exatamente o instrumento por meio do qual você vai provocar a atuação do judiciário. O direito de ação é um direito público subjetivo. A pessoa tem o direito de mover a ação para que o judiciário exerça o poder jurisdicional. É pela ação que você provoca a ação, a resposta do judiciário. É pela ação que você provoca a decisão do judiciário. É pela ação que você instaura o procedimento judicial, para ser mais exato. Existem 5 modalidades de ação no controle concentrado. A primeira delas é a ação direta de inconstitucionalidade. A primeira delas é a ação direta de inconstitucionalidade. Esta ação, ela tem como parâmetro de controle a norma constitucional vigente. Qualquer norma da Constituição serve como parâmetro para o controle. O parâmetro, gente, é aquilo que você olha e fala, está de acordo com ele? Sabe? É ela que você vai utilizar como base para saber se a lei ou o ato normativo infraconstitucionais são compatíveis ou não com a Constituição. Detalhe, emenda à Constituição pode ser objeto de controle de constitucionalidade, professor? Resposta, sim, pode. Não há problema nisso. Norma constitucional originária pode ser objeto de controle de constitucionalidade? Entendimento do Supremo? Não, não pode. Não há norma constitucional e inconstitucional se nós estivermos a nos referir a normas constitucionais originárias, aquelas que estão na Constituição desde o momento em que a Constituição foi feita. Primeira modalidade de ação, ação direta de inconstitucionalidade, sigla ADI. Parâmetro para o controle, norma constitucional vigente. Objeto de controle, o que vai ser controlado? Lei ou ato normativo, geral e primário. Federal ou estadual. Detalhe, esse primário aqui está com nota de rodapé. Porque, originalmente, vou até tirar ele aqui, queria que você tirasse também, porque eu até fiz uma explicação para vocês aí na apostila lápis. Vocês devem ter visto. Originalmente, o Supremo não admitia o controle de constitucionalidade de atos normativos concretos, só abstratos. Hoje ele já admite atos normativos de efeitos concretos podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Professor, me dá um exemplo. Sim, eu te dou um exemplo. O exemplo maior são as normas orçamentárias. Elas são normas primárias, mas são normas primárias que geram efeitos concretos. Não só normas primárias que geram efeitos abstratos, também efeitos concretos são passíveis de controle, aí explicando a nota de rodapé que está com vocês. Então, façam esse complemento, atentem para correção que eu fiz aí com lápis no material de vocês. Fiz essa correção porque o Supremo ele teve uma mudança de entendimento em relação a essa questão. Quem são, veja, parâmetro Constituição, objeto de controle, lei ou ato normativo federal ou estadual. Uma lei municipal pode ser objeto de controle numa ADI? Não, não pode. Só lei estadual ou federal. Lei criada pela União Federal, lei criada pelos estados, estadual. Ato normativo. Não é uma lei, mas ele tem a sua fundamentação direta na Constituição. Ele é um ato normativo primário. Exemplo, se vocês quiserem estudar o decreto autônomo do artigo 84, inciso 6 da Constituição. E os legitimados? Quem pode propor essa ação? Todo mundo? Não. O rol de legitimados é restrito. São 9 legitimados. Então lá no artigo 103, eu queria que você acompanhasse comigo a leitura deste artigo 103. Quem pode ajuizar ações do controle concentrado na maior parte das ações?
são os legitimados do artigo 103, inciso 1 a 9. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Duas modalidades distintas. Daqui a pouco a gente vai estudar a ação declaratória. Tá aqui, ó. Podem propor ação direta e ação declaratória. 1. O presidente da República. 2. A mesa do Senado Federal. Mesa, gente, é um órgão interno do Senado Federal. É um órgão de direção do Senado. A mesa da Câmara dos Deputados, idem. A mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Assembleia Legislativa do Estado ou Assembleia Legislativa, ou como é chamado, né, Câmara Legislativa do DF. 5. O governador do Estado ou do Distrito Federal. 6. O Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União. 7. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá vendo como é que a OAB tem como atribuição a defesa da Constituição, dos direitos fundamentais, da democracia? Eu já vinha dizendo isso há muito tempo. 8. Partido político com representação no Congresso Nacional. Basta um parlamentar no Congresso para que seja autorizado o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade ou da ação declaratória de constitucionalidade. 9. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Tem que representar uma categoria. Esse é o ponto. Não vale a união dos estudantes, segundo o entendimento do Supremo. Tem que representar uma categoria profissional, ok? Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Esses são os legitimados. Dentro desses legitimados, existe uma distinção importante. Se você quiser acompanhar essa distinção, vai lá no topo do seu material, página 81, você vai ver que existe um rol legitimados. Existe um rol de legitimados, e esse rol de legitimados se divide em legitimados gerais e legitimados restritos. Os legitimados gerais são aqueles que podem propor ações diretas de inconstitucionalidade em qualquer hipótese sem necessidade de demonstrar interesse de agir, ou, como alguns autores preferem, a existência de pertinência temática entre o objeto da ação e aquilo que eles estão a defender. Os legitimados gerais são o presidente da República, a mesa do Senado e da Câmara, o Procurador-Geral da República, o partido político com representação no Congresso Nacional e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Esses são os legitimados gerais. Não tem que demonstrar pertinência temática entre o objeto e aquilo que eles estão a defender, ou aquilo que eles têm legitimidade para defender. Não tem que demonstrar, em última instância, interesse de agir. Os legitimados restritos, por sua vez, são a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF. As Assembleias Legislativas dos Estados ou do Distrito Federal têm que comprovar a pertinência temática. Exemplo, né? O Estado de Minas Gerais não pode impugnar uma lei de São Paulo. Não há interesse nesse caso. Interesse processual, interesse de agir. Não há pertinência temática entre o objeto da ação e aquilo que eles estão legitimados a defender. Segundo, o governador do Estado ou do DF. Mesma coisa das mesas da Assembleia Legislativa. Também precisa comprovar interesse de agir. Em terceiro lugar, as confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional. Também não tem não são legitimados gerais, são legitimados restritos. Então a maior parte dos legitimados é geral, mas existem legitimados restritos. O presidente da República é um legitimado geral. Mesa do Senado e da Câmara, legitimados gerais. PGR, legitimado geral. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, legitimado geral. Partido político com representação no Congresso Nacional, legitimado geral. 6. Os outros 3, são 9, são legitimados restritos. Depois da explicação da ação direta de inconstitucionalidade, as outras são mais simples. A segunda modalidade de ação é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Daí esse ADI-O, é a sigla da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O parâmetro
para o controle, nesse caso, não são todas as normas constitucionais, mas aquelas que necessitam de regulamentação legislativa. E essas normas, como a gente vai estudar no capítulo 6, na segunda-feira, são normas que a gente chama de normas constitucionais de eficácia limitada. Precisam de regulamentação legislativa para gerarem a plenitude dos seus efeitos. Por isso que elas têm eficácia limitada. O objeto de controle aqui não é uma ação, e sim uma omissão legislativa ou do administrador federal e estadual. Lembram? Quando a gente estudou as classificações dos controles, as classificações do controle, controle comissivo e omissivo? Bom, aqui o controle é omissivo, você está controlando uma omissão inconstitucional. E os legitimados, professor? Os mesmos da ação direta comissiva. Terceira modalidade de ação. Ação declaratória de constitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Não confundam. Aqui é a ação direta, aqui é a ação direta, aqui é a ação declaratória de constitucionalidade. O parâmetro de controle. Bom, na ADC, uma norma constitucional vigente, qualquer norma da Constituição. O objeto de controle, uma lei ou ato normativo federal, só federal. E os legitimados? Os mesmos da ação direta de inconstitucionalidade. Professor, então qual é a diferença da ADC para a ADI? A ADC, gente, é uma ação que visa a reafirmar a constitucionalidade de uma norma que teve a presunção de constitucionalidade fragilizada por diversas decisões em sentido contrário à sua constitucionalidade. Então, ao invés de você buscar a declaração da inconstitucionalidade, na ADC, você busca a declaração de constitucionalidade da norma. Reforça a constitucionalidade de uma norma que está fragilizada na sua validade. Então, ela é uma ação invertida. A procedência dessa ação, ela resulta na declaração de constitucionalidade da norma. A improcedência culmina na declaração de inconstitucionalidade. Se ela for julgada procedente, a norma é constitucional. Se ela for julgada improcedente, a norma é inconstitucional. E aí eu vou aproveitar e vou adiantar uma coisa para vocês. As ações do controle concentrado têm natureza dúplice. Significa dizer que elas vão gerar resultados concretos, mesmo que você tenha a procedência ou a improcedência. Se a ADI for julgada procedente, a lei é declarada inconstitucional. Se ela for julgada improcedente, a lei será declarada constitucional. Um exemplo, professor, de ação em que a lei foi declarada constitucional. A ação que versou sobre a pesquisa com células-tronco. A lei que rege a pesquisa com células-tronco foi julgada constitucional. Foi julgada, a ação direta de inconstitucionalidade foi julgada improcedente, o que significa dizer que a lei foi declarada constitucional. Quarta modalidade de ação do controle concentrado, representação interventiva. Alguns autores chamam de ADI interventiva. Ela é diferente porque ela é uma ação do controle concentrado, mas que há um caso concreto, porque ela tem a ver com a intervenção federal. Ela está prevista lá no artigo 34, inciso 7º da Constituição. Depois eu queria que vocês abrissem lá para mim. Porque ela só se dará na hipótese de violação dos princípios que estão elencados naquele dispositivo. Abram lá, 34, inciso 7º. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 7º, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Deixa eu voltar aqui. A representação interventiva é uma modalidade de ação do controle concentrado diferente das demais, porque nela há uma situação concreta de violação de princípios constitucionais sensíveis.
A intervenção federal ela se dá por meio de decreto do presidente da República. Mas no caso de ofensa aos princípios constitucionais sensíveis, esse decreto, antes de ele ser exarado, ele precisa de autorização do Supremo. E esta autorização se dá quando o Supremo é provocado na ação que nós chamamos de representação interventiva. Quem pode propor essa ação? O Procurador-Geral da República. Só ele. É diferente das outras modalidades de ação. 36, inciso 3, primeira parte, artigo 36, inciso 3, primeira parte. A decretação de intervenção federal dependerá, nem sempre ela depende de provimento em ação de controle de constitucionalidade, nem sempre, mas nessa hipótese depende, olha, de provimento, ou seja, julgar procedente, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7º, e no caso de recusa à execução de lei federal. Então aqui, ou é violação de princípio constitucional sensível, ou é recusa à aplicação de lei federal. Artigo 34, incisos 6 e 7. Aqui há uma situação concreta. A decisão do Supremo não culmina na intervenção federal. A intervenção federal se dá por meio do decreto interventivo, que vai especificar os seus limites e de que forma se dará a intervenção. Na Constituição, se vocês pegarem a Constituição e lerem comigo o parágrafo 3º do artigo 36, há uma explicação muito interessante. Veja bem, nos casos do artigo 34, incisos 6 e 7, e do artigo 35, inciso 4º, que fala de intervenção estadual nos municípios, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Basta que o decreto suspenda a eficácia do ato normativo impugnado. Se isso bastar, é nisso que vai se restringir a intervenção da União no Estado membro. Essa é a representação interventiva. O que é o objeto da representação interventiva? Ato estadual ou distrital. Só, professor? Só porque é um ato estadual ou distrital que viola princípios constitucionais sensíveis ou que culmina no descumprimento da execução de uma lei estadual. Quem é o legitimado para propor? Só o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público da União. Só ele. Os outros não. Nesse caso específico, só ele. Quinta modalidade do controle concentrado. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vou repetir. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Parâmetro. O que vai ser utilizado como base para o controle? Preceito fundamental. Professor, o que é preceito fundamental? Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, preceito fundamental é norma constitucional materialmente constitucional. É uma norma que está na Constituição e cujo conteúdo é materialmente constitucional. Quase todas as normas da Constituição. Pessoal, um exemplo de norma que não é materialmente constitucional, como nós vimos, ou vamos ver segunda-feira. A norma do artigo 142, parágrafo 2º. Colégio Pedro II se localizará. Abre lá comigo. 242, parágrafo 2º. Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Essa é uma norma que está na Constituição, portanto é formalmente constitucional, mas não é materialmente constitucional. O conteúdo dela não é um conteúdo de Constituição. Ela não é preceito fundamental. Agora, os direitos fundamentais, todos são preceitos fundamentais. Existiu uma discussão na doutrina em relação ao que seria preceitos fundamentais e essa distinção, essa designação, essa conceituação, por vezes, ela foi uma discussão doutrinária bastante interessante, porque alguns colocavam apenas os princípios fundamentais da República, outros colocavam os princípios fundamentais da República mais direitos fundamentais, outros colocavam os princípios constitucionais da República mais normas, mais direitos fundamentais, mais emendas da Constituição, e outros diziam que eram todas as normas constitucionais. O que prevaleceu? Não são todas as normas constitucionais, são as normas constitucionais materialmente constitucionais.
Arguição de descumprimento de preceito fundamental, o nome é exatamente esse. Ela é uma ação subsidiária, só cabe quando não cabe nenhuma das outras. Se couber ADI, não cabe arguição de descumprimento de preceito fundamental. Se couber ADC, não cabe arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ela é utilizada para controlar a constitucionalidade, inclusive de atos normativos anteriores à Constituição. Porque contra eles não cabe ação direta, não cabe ação direta omissiva, não cabe, claro, né, porque você tem uma comissão, uma ação aí, não cabe uma ação declaratória de constitucionalidade, mas cabe a DPF. E o objeto de controle, veja, é mais do que simplesmente a norma pré-constitucional, é ato normativo do poder público, veja, é mais do que os outros. É ato normativo do poder público, federal, estadual ou municipal. Pode ser inclusive um ato concreto. Alguns autores vão dizer, pode ser inclusive uma decisão judicial, a depender do contexto. E aqui, gente, veja, tá o municipal, não tá? Lei municipal pode ser objeto do controle concentrado, pegadinha frequente? Pode. Na ADI? Não. Na ADPF. Arguição de descumprimento de preceito fundamental é a quinta modalidade das ações do controle concentrado. E os legitimados, professor? Artigo 103, inciso 1 a 9, os mesmos da ação direta. Como é que eu sei isso? Por conta do artigo 2º, inciso 1, da Lei 9882. Concluo a aula dizendo o seguinte. Nós poderíamos avançar e deveríamos avançar se nós já tivéssemos aula de processo para saber como é que funciona o procedimento dessas ações. Como, infelizmente, nós não temos condição de fazer isso nesse momento, seria um atropelo de matérias, eu digo para vocês o seguinte, quando vocês forem estudar as ações do controle concentrado, leiam a Lei 9868 para ação direta de constitucionalidade, ação direta de constitucionalidade por omissão e ação declaratória de constitucionalidade. E leiam a Lei 9882 para o estudo da ação que nós chamamos de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Com relação à representação interventiva, eu nunca lembro o número dessa lei, mas há uma lei que versa sobre ela. Eu vou falar para vocês aqui agora o número dela. E aí a gente parte para o encerramento da aula com mais alguns apontamentos que eu entendo importantes. Tá? O número da lei que regulamenta a representação interventiva é 12.562 de 2011. 12.562 de 2011. É a lei que regulamenta o procedimento da representação interventiva. Vou repetir. 12.562 de 2011. Últimas considerações. Uma lei ou um ato normativo só serão declarados inconstitucionais se pelo menos 6 ministros decidirem nesse sentido. 6 dos 11, maioria absoluta. E o quórum para a deliberação, o Supremo só vai analisar questões relacionadas ao controle de constitucionalidade se estiverem presentes pelo menos 2/3 dos ministros. Quórum para deliberação. Para declarar inconstitucionalidade? Para declarar inconstitucionalidade? É a maioria. 6. Quórum de deliberação, 2/3. E a modulação dos efeitos? Se não falar nada, efeitos ex tunc. Para modular, tem que ter 2/3 dos votos dos ministros. Se não tiver, não modula. Aí vai ser efeito ex tunc, a regra. Finalmente, se eu tenho 3 leis, a lei A, a lei B e a lei C. A lei B revoga a lei A. A lei A deixou de existir. Posteriormente veio uma lei C e revoga a lei B. A pergunta é, a lei A, que foi revogada pela lei B, volta a existir? Volta a gerar efeitos? A isso nós chamamos de efeito repristinatório. No âmbito do poder legislativo, quando isso acontece no âmbito das leis, a resposta é, em regra não, professor. Só se a lei, a terceira lei, disser que a lei A repristinou. E em relação às decisões do Supremo, se o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma lei que revogou uma lei anterior, essa decisão do Supremo, ela gera efeitos repristinatórios? Aí é invertido. A regra é que ela gera efeitos repristinatórios.
a não ser que a decisão disponha em sentido contrário. Porque há a possibilidade de modulação, dos efeitos repristinatórios da decisão. E aí, para modular, 2/3 dos votos. Professor, de onde você está tirando esses 2/3? Do artigo 27 e do artigo 11, respectivamente, das leis 9868 e 9882, as duas de 99. Correto? Com isso, nós encerramos a nossa reposição nos 2 últimos capítulos, que infelizmente nós não conseguimos trabalhar em sala de aula. E até segunda-feira, se Deus quiser. Até lá, gente!